Oi, bom dia. Mais um dia de meditação, meditação de número 77. Eu vou estar falando sobre murmuração, né? Vamos estar lendo na Bíblia, versículos 1 Coríntios 10, versículo 10. Diz assim: Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, murmuração traz destruição. E devemos falar assim que existem vários tipos de murmuração, existem umas tão sutis que a gente nem percebe que é murmuradora, que nem eu sou uma delas, né? Que quando você conta uma história várias vezes e dá ênfase à dificuldade, ênfase ao problema e não ao resultado final, você está sendo um pouco murmuradora também. Que nem eu contava uma história sempre do meu parto, da minha primeira filha, que foi muito difícil, que passou da hora de nascer, que ela tomou líquido da barriga, que ela fez cocô na barriga e que demorou muito. Essas coisas todas, que ela nasceu bem roxinha, com falta de ar, essas coisas. E eu contava essa história sempre. Só que hoje, fazendo essa meditação, eu dei conta de que eu não contei o final da história. O final deu tudo bem, né? Ela tá com saúde, cresceu, eu fiquei bem, ela ficou bem, tudo correu muito bem. Mas eu sempre contava as dificuldades e não contava a bênção, né? Que foi que Deus deu livramento e correu tudo bem, né? Então tem muita gente que vem contar uma história, conta várias vezes a mesma história, ou sempre vê o lado difícil da história e não o certo, né? Tem pessoas que até quando tá sendo grato, ainda tá sendo um pouco murmurador. Que nem tem uma pessoa da minha família, ela trabalha com vendas, tudo, né? Aí ela fala assim, esse dinheirinho que chegou vai me ajudar muito. Eu falo, que dinheirinho? Você gerou um valor e você receber uma recompensa pelo teu trabalho. Isso não é um dinheirinho que vai te ajudar, isso é a recompensa pelo teu trabalho, fala com ela, né? Assim, então às vezes a gente nem percebe que está sendo um murmurador, mas a gente está dando ênfase pro problema, então nós estamos murmurando sim. Então, como nós podemos fazer, né? Para não emprestar o nosso ouvido. Quando pessoas vêm reclamar da vida, assim, porque existe uma síndrome de vitimização doentia. Quando a pessoa começa a murmurar, ela vicia. Murmuração vicia, né? E daí, quando a gente empresta o ouvido, a gente faz mal para a pessoa, porque está alimentando um vício da pessoa, que é murmurar e destruir a vida dela, e para a gente também, porque arruina toda a nossa energia, né? Então, quando alguém chega reclamando da vida pra gente não pode alongar muita conversa, né? Tem que parar ali a conversa e escolher falar das melhores coisas da nossa vida. Que nem eu tinha, em vez de falar da dificuldade do parto, eu devia falar da bênção, que correu tudo bem, né? Mas eu sempre conto a dificuldade, né? E hoje caiu a ficha. Então, na história do povo de Deus, também tem a história da mulher sunamita lá, né? Que o filho dela morreu, ela não podia ter filho, a profeta de Deus profetizou na vida dela, ela teve um filho, e o filho dela morreu. Só que daí ela pôs o filho dela na cama do profeta, e pediu pro marido dela arrumar as mulas e os bois para ela ir atrás do homem de Deus. Aí o marido falou, mas por que você vai atrás dele? Hoje não é sábado, hoje não é lua cheia, e por quê? Tá tudo bem? Ela falou, está tudo bem, vai tudo bem, né? E daí ela foi no encontro do homem de Deus, no encontro de Eliseu. Geazi, o servo do homem de Deus, veio ao encontro dela e perguntou, como vai tua casa? Como vai teu marido? Como vai teu filho? Ela, vai tudo bem. Né? Ela não ficou contando o problema, contando a história para qualquer um, para todo mundo. Ela foi aonde ela tinha esperança que podia resolver o problema dela. Nós, como crentes, nós temos que ir na presença de Deus e não ficar contando uma história ruim várias vezes. Parece que potencializa aquele mal e parece que o mal aumenta, né? Então ela falou, vai tudo bem. O servo do homem de Deus, né? Perguntou para ela, vai tudo bem. Ela falou, não, ele é servo do homem de Deus, eu posso contar. Não, ela foi direto a Eliseu e contou que o filho dela estava morto em cima da cama e ele foi lá e orou e pediu a Deus e ressuscitou o filho dela. Mas ela, antes disso, pro seu marido e pro servo do homem de Deus, ela falou, vai tudo bem. Então, às vezes, é melhor não contar, não ficar repetindo uma história, não ficar contando só o lado ruim da história, não ficar vendo. Às vezes, a gente vê o lado ruim, a gente critica as pessoas, por um errinho que a pessoa fez, a gente vê o lado ruim da pessoa e critica e fala, né? Isso é murmuração, é maledicência, né? Nós estamos usando a nossa boca errado, né? Então, tá. Em 1 Coríntios, então, fala, não murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O povo de Deus murmurava muito, e muitos morriam. Toda uma geração morreu no deserto por causa de murmuração. Então, Deus já nos alerta desde lá, e a Bíblia fala aqui no próximo versículo, que foi feito para essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Então, ela nos advertia a não murmurar, né? Porque muitos morreram, foram destruídos pelo exterminador. Então, a murmuração não pode fazer parte da nossa vida. É desobediência a Deus, porque Deus manda a gente dar graça em tudo, e quando a gente não dá graça, a gente está desobedecendo ao Senhor, né? É o contrário de gratidão. E ingratidão contra Deus, que nos criou. E a ingratidão, a murmuração, ela azeda a nossa alma. Ela nos deixa abatido, ela nos deixa triste, né? E quantas vezes nós murmuramos insatisfeitos com a nossa vida, com a nossa família, com o que a gente tem, com o que a gente não tem. A gente murmura porque tem, murmura porque não tem. Tem marido desse jeito, murmura. Não tem marido, queria tanto marido, murmura, né? Então, nós vivemos insatisfeitos com a nossa vida, com a nossa família, com quem somos, né? Com o nosso trabalho. E isso é pecado, né? Porque Deus falou em tudo dá graça.
Aí a gente vive triste, vive abatido, porque você não olha para a vida com os olhos de Deus. Então nós temos que parar de murmurar, porque a murmuração adoece fisicamente a pessoa, enfraquece você espiritualmente. Em vez de murmurar, glorifique a Deus, louve a Deus, abre a sua boca para exaltar a Deus. Se não tiver nada de bom para falar, fique calado. Os que morreram no deserto foram os que murmuraram contra Deus e contra Moisés. Então não vamos morrer, não vamos ser destruídos pelo exterminador, não. Em Lucas capítulo 22, 40, diz que Jesus disse, orem para que não caia em tentação. E uma das tentações pior é murmurar, porque a gente assim... fica na ponta da língua uma reclamaçãozinha, uma murmuraçãozinha, contar uma história várias vezes. Não, vai tudo bem, né? Então, a tentação vem de murmurar, você fala, não, vai tudo bem. E pode estar acontecendo, né? A mulher sulamita, o filho dela estava morto em cima da cama do profeta. Então, pare de murmurar e comece a falar com Deus. Vai orar, vai falar com Deus. E vamos ver quantas coisas a gente tem para dar graças, né? Quanto vale os seus olhos? Você enxerga? Quanto vale os seus olhos? Quanto vale os seus ouvidos que você está ouvindo? Quanto vale os seus pulmões? Você está respirando hoje, né? Quanto vale os seus pulmões? Vamos dar graça em tudo que nós temos. Em vez de murmurar, vamos dar graças a Deus. E não vamos emprestar os nossos ouvidos, porque quando emprestamos o nosso ouvido para murmuração, é ruim para nós, porque alimentamos um vício. Murmuração vira vício. E é ruim para a pessoa também, porque você vai mantendo aquilo nela, né? Então, o dia que você se sentir desanimado, querendo murmurar, brigue com seus pensamentos. Brigue com seus pensamentos, traz à luz tudo que Deus já fez por você, lembra de onde Ele tirou, os livramentos que Ele faz quando você ora pelas pessoas da sua família, da sua casa, lembra dos milagres que Ele já fez para você, por você, pela tua casa, pela tua família, que você é alguém importante só porque está vivo, Ele te ama com amor eterno, Ele é fiel com você, e nenhuma palavra dele vai cair por terra, nenhuma palavra de Deus cai por terra, né? E Ele cuida de nós mesmo. Nenhum plano dele pode ser frustrado. Então levanta, não se abata, não abate a sua alma, ou minha alma, porque está abatida. Não estou abatida, não. Eu sou grata por muitas coisas que Deus já fez por mim. Então espere em Deus, porque ainda o louvaremos, o salmista fala. Então louve a Deus. Em vez de reclamar, louve a Deus, dê graças a Deus, engrandeça o nome de Deus, porque Ele já fez muito por mim, por vocês, por nós, pela nossa família. E ficou grande vídeo, vamos estar orando rapidinho. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ensina a usar a nossa boca com sabedoria, para que nós não venhamos murmurar. Então, nós damos graças ao Senhor, em tudo dá graça. Nós damos graça por esse dia, por essa meditação, por essa palavra que o Senhor nos ensina a vigiar, não cair em tentação de murmurar, Senhor. O Senhor nos ensina, Pai, a não murmurar. E tudo que foi feito e escrito na Bíblia foi para exemplo nosso, para nos ensinar. Obrigada porque o Senhor nos ensina a não murmurar e que nós não venhamos murmurar mesmo, que nós vamos ser gratas por tudo. E não ficar reclamando por tudo que temos ou que não temos, ou como seria, como não seria, contando uma história ruim várias vezes. Não nos deixe pecar esse pecado da desobediência, que o Senhor manda a gente dar graça em tudo e a gente vai e começa a desobedecer e reclamar, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Não nos deixe cair nessa tentação da murmuração, Pai. Dá livramento para os teus filhos. Dá livramento para quem está ouvindo agora. Que eles não sejam destruídos pelo exterminador, ó Deus. Que eles não fiquem doentes fisicamente e espiritualmente, ó Pai. Que eles não fiquem viciados na murmuração, Senhor. Ó Deus, dá sabedoria para nós também não ficar alimentando, emprestando nossos ouvidos para esses tipos de conversa, Pai. Nos livre de um mal, Senhor, porque Teu é o poder, o reino e a glória, porque somos Teus filhos e Te amamos, Senhor. E nesse dia queremos dar graça por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.